Amados irmãos, abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 13. Nós seguiremos hoje com a nossa série de sermões intitulada O Reino em Parábolas. Mateus capítulo 13. Para você não ficar com a expectativa, não terá slide. Vou tentar frisar bem os pontos, o movimento do texto para lhe ajudar na compreensão, e você que está anotando também para lhe ajudar. Mateus capítulo 13. Alguém ainda não achou? Eu quero convidar você a fazer a leitura junto comigo a partir do verso 24. O título do sermão dessa noite é O Reino é Resistido. A proposta dessa série é respondermos, é entendermos melhor sobre o reino de Jesus. Como é o reino? Essa é uma pergunta que o próprio Jesus responde. O reino de Deus não deve ser explicado apenas por definições abstratas ou explicações filosóficas. E é por isso que Jesus conta histórias simples, histórias do cotidiano, que revelam, através dessas histórias, revelam profundas verdades espirituais. A Escritura nos ensina que o reino já chegou e o Rei Jesus já está presente e reinando. Mas o reino ainda caminha para a sua plenitude. Essa distância entre aquilo que já é e aquilo que ainda não é, essa é a grande tensão do reino, o já e ainda não. Essa distância entre o que já é e o que ainda será, explica muito do que vivemos hoje nos nossos dias. Em Mateus 13, nós encontramos 7 dessas parábolas. Alguns teólogos vão afirmar que são 8, mas nós vamos encarar aqui como 7 parábolas. Cada uma delas nos permite contemplar um aspecto diferente do reino de Deus. Ao longo da série nós veremos que o reino é semeado, nós vimos isso no domingo passado, através da parábola do semeador. O reino é resistido, o reino cresce, o reino transforma, é incomparável e será definitivamente revelado. Mas a nossa intenção, mais do que entender essas parábolas, entender as histórias que Jesus está contando, mais do que entender, nós queremos permitir que elas moldem a nossa maneira de viver como discípulos e também que elas nos ajudem a nos tornarmos cooperadores do avanço do reino de Deus aqui nessa terra. Então hoje o reino é resistido. Domingo passado o reino é semeado. Hoje o reino é resistido. E nós vamos nos debruçar aqui na parábola do joio, ou do joio e do trigo. A partir do verso 24, Mateus 13 diz assim: Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e lhe disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Verso 36, pula comigo para o verso 36.
Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós estamos diante da sua palavra e clamamos em nome de Jesus. Fala conosco. Ministra os nossos corações por meio da tua verdade, por meio da tua palavra. Livra-nos, Senhor, de algo que nos impeça de compreender o que o Senhor quer falar com a gente. Como nós ouvimos no domingo passado, nos livra da ação do diabo que vem roubar enquanto a tua semente está sendo semeada. Mas me livra também, ó Deus, de dizer aqui as minhas ideias. Me livra, Senhor, de atrapalhar o que o Senhor deseja falar conosco. Abre os nossos ouvidos para que, ouvindo, de fato, a gente ouça o que o Senhor está falando com a gente. Essa é a minha oração, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deixa eu te perguntar, os teus olhos já te enganaram alguma vez? Você teve certeza que estava vendo alguma coisa e não estava? Não era aquilo que parecia? Ou você simplesmente não viu algo que estava diante dos seus olhos? Os nossos olhos enganam, as aparências muitas vezes enganam. É engraçado quando eu saio com a minha esposa e a gente tem um combinado. Se a gente encontrar alguém conhecido, eu tenho que dizer para ela quem que é a pessoa, porque a minha esposa tem problema de visão, então ela não enxerga mesmo. E às vezes ela está passando, alguém passa por ela e ela não cumprimenta. Quem não sabe pensa, antipática, né? Essa mulher. Mas não, ela só não enxerga. Às vezes a gente acha que está vendo algo e não está. Às vezes deveríamos ver alguma coisa e também não vemos. Há um ditado popular que todos conhecemos: nem tudo que reluz é... Não está na Bíblia isso, tá? É um ditado popular. A gente tem o costume às vezes de pegar uns ditados e colocar na Bíblia, né? É igual diz aquele versículo: Deus ajuda quem cedo... Não tem versículo que diz isso. Eu acabei de falar. Eu condicionei vocês agora. Mas nem tudo que reluz é ouro. Aprendemos isso desde cedo. E geralmente da forma mais dolorosa. Confiando em alguém, confiando em alguma coisa que parecia genuína, mas não era. Parecia ser ouro, mas não era. Na semana passada vimos que o reino é semeado no sermão passado. E que a mesma palavra que é lançada sobre os corações diferentes, e que a diferença nas respostas revela o que já estava dentro do coração. Talvez, olhando externamente, parece todos serem iguais, esses corações, esses solos, mas não são. Hoje nós vamos dar um passo adiante, porque mesmo onde a palavra foi recebida, o quarto solo, o quarto tipo de coração, aquele coração que compreende, que dá um passo em direção a Jesus para compreender a sua palavra, aquele coração que acolhe a boa semente do Evangelho, mesmo nesse coração onde a palavra foi recebida, mesmo num ambiente onde o reino floresce, existe uma pergunta que continua incomodando a gente. Existe uma pergunta que incomoda qualquer pessoa que observa o mundo com um pouquinho de atenção.
Observa até a própria igreja com honestidade. Por que o mal continua tão presente? Por que o mal continua tão parecido com o bem, tão difícil de distinguir muitas vezes, se o reino de Deus já chegou? É essa pergunta que Jesus responde nessa parábola do joio. Jesus conta essa parábola na mesma tarde que ele estava contando as outras, ainda à beira-mar. E junto com essa parábola ele vai contar outras também que veremos mais adiante. Só que essa parábola, a exemplo da parábola do semeador, Jesus não explica ali mesmo, diante da multidão. Ele espera. Espera a multidão e depois entra na casa, e são os discípulos que pedem em particular, isso diz o verso 36, explica-nos a parábola do joio no campo. E aqui eu quero enfatizar, relembrar esse ponto, que foi o segundo ponto do sermão do domingo passado. A palavra do reino aproxima. Aquele que realmente recebe a palavra do reino em seu coração, e recebe como um coração bom, uma terra fértil, ele vai necessariamente fazer um movimento, que é a aproximação. Ele vai querer saber mais. Enquanto a multidão vai embora com uma historinha, sem querer saber o que aquilo significa, os discípulos de Jesus se aproximam dele e querem saber. Nos explica isso. Conta pra gente um pouco mais sobre o que é isso, porque se o Senhor está contando isso, a gente precisa entender. É o mesmo padrão que nós já vimos. Aos discípulos é dado de conhecer os mistérios do reino. A multidão não. Aqueles que preferem se manter num lugar periférico, ao redor, distante, a esses não é dado isso. Porque ninguém conhece a Deus à distância. Ninguém conhece a Deus de verdade sem dar passos em direção a Ele. Ninguém conhece a Deus de verdade sem dedicar-lhe tempo. Tempo para sentar e dizer, eu quero entender. Tempo para sentar e dizer, eu quero entender. Eu quero ouvir. Será que o Senhor pode conversar comigo sobre isso? Esse é um dos movimentos necessários e que evidencia um coração que realmente recebeu a palavra e que vai frutificar. Essa é a explicação aqui do joio, dada em particular, que nós vamos pensar hoje e responder como que o reino é resistido sem deixar de ser reino. Porque não existe ninguém mais poderoso que o Todo-Poderoso. Amém? Amém. Mas a tensão do reino é essa. Já e ainda não. Já presente e ativo, mas ainda não na sua totalidade. Então nós vamos perceber a resistência desse mundo diante do reino de Deus em 3 momentos, a partir dessa parábola. Primeiro, no plantio. O reino de Deus é resistido no plantio. O verso 24 e 25 diz: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Eu preciso lembrar aqui que Jesus está contando uma parábola e ele fala muitas coisas sobre o mesmo assunto. Ele está falando sobre vários aspectos de uma coisa só, de um assunto só. Qual é o assunto de Jesus em Mateus capítulo 13? O reino. Jesus está falando muitas coisas sobre um assunto só. Qual é o assunto que Jesus está falando aqui? O reino. Isso. Porque domingo que vem eu vou perguntar de novo. E aí vai ficar esse silêncio constrangedor de novo. Não, então você anota. Aí em cima na sua Bíblia, do lado do capítulo 13, aquele número grandão que tem, você bota: o assunto aqui é o reino. Isso. Nós não podemos então olhar para a parábola que Jesus está contando e começar a atribuir significados para elementos dessa parábola que Jesus não deu. Nós precisamos segurar a nossa emoção e a nossa criatividade
que brota diante das parábolas e a gente querer alegorizar aquilo que é apenas ilustração. Então precisamos entender uma coisa: Jesus não está dizendo aqui, é proibido dormir, porque se você dormir, o inimigo vem e vai plantar coisa ruim no seu campo e vai dar tudo errado. Não, Jesus não está dizendo isso. Dentro dessa parábola, o senhor daqueles servos não repreende os servos porque eles estavam dormindo. É fato que a Bíblia nos ensina a orar e a vigiar. É fato que a Bíblia ensina a gente a prestar atenção no nosso coração, a guardar o nosso coração, porque é do nosso coração que procede a nossa vida. Essa é uma verdade bíblica, mas não é o assunto dessa parábola, ok? Então o texto não está dizendo aqui que é proibido dormir, e não foi erro eles terem ido dormir, porque eles não eram escravos, eles eram funcionários. Funcionário dorme. Eles foram dormir. Dentro desse primeiro movimento aqui, para entendermos como o reino é resistido no plantio, eu quero já emendar aqui, se você quiser fazer essa anotação, os versos 37 a 39, a parte A. Porque Jesus já explica, então, esse ponto aqui do plantio. O verso 37, Jesus diz: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeou é o diabo. Então o que Jesus está nos explicando aqui? É o próprio Jesus quem semeia a boa semente no campo. Ele conta a parábola e depois ele já explica a parábola. Então nós já vamos aqui analisar e ter em mente as duas coisas juntas: a história que Jesus conta, a parábola, e também já a sua explicação sobre a parábola. É o próprio Jesus quem semeia a boa semente no campo. O texto está dizendo isso. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. Logo, não há problema nenhum com a semente, nem com quem a lançou. E essa verdade permanece, porque Jesus já falou sobre isso na parábola anterior. Na parábola do semeador, Jesus já falou sobre isso. Então, ele está diante de um campo e ele semeia. Aquele que semeia é Jesus semeando. Ele é um ótimo semeador e ele semeia uma semente boa. Mas agora, nessa parábola, a semente não é a palavra de Deus, ok? Nessa parábola, a semente são os filhos de Deus. Na primeira parábola, a semente era a palavra de Deus que era semeada em vários tipos de solos. Aqui, só tem um campo e dois tipos de sementes. É importante ter em mente isso. A semente boa são os filhos de Deus, a semente ruim são os filhos do diabo. O que precisamos ter claro aqui, irmãos, é que o reino que foi semeado, o reino que é agora que a partir de uma outra perspectiva explicado por Jesus no seu início, no seu plantio, ele não começa manchado, não começa fraco, ele não começa comprometido, ele começa exatamente como deveria, com a ação boa e direta do próprio Deus. É o próprio Jesus que planta esse reino. Outra coisa que precisamos corrigir, talvez diante desse texto, é que muitas pessoas olham para esse texto e já começam a pensar: aqui do meu lado tem um joio, né? A igreja tem um monte de joio. Mas o ponto aqui é, e o próprio Jesus está dizendo isso claramente, o campo é o mundo. O campo não é a igreja. O campo é o mundo. É claro que a igreja está dentro do mundo. A igreja vive dentro desse mundo. Então é claro que a igreja, o corpo visível de Cristo, estando no mundo, terá joio. Mas o campo aqui é o mundo. Por que é importante a gente entender isso? Porque essa parábola não está ensinando como lidar com hipocrisia dentro da igreja, dentro da comunidade de fé. Não está nos ensinando a lidar com o pecado dentro da igreja.
O objetivo de Jesus com essa parábola não é ensinar sobre isso. De novo, a gente não pode pegar e começar a falar aquilo que Jesus não está ensinando aqui. O próprio texto de Mateus capítulo 18, Jesus vai ensinar então sobre isso. Jesus vai ensinar como se trata pecado dentro da igreja. Se você quiser deixar Mateus 13 marcado e quiser dar uma olhada em Mateus 18, Jesus vai ensinar sobre isso. Ele vai dizer: se o irmão peca, você deve corrigi-lo, em secreto, em particular. Se ele se arrependeu, você ganhou o irmão, morreu o assunto. Se ele não se arrepende, você chama 2 ou 3 testemunhas e confronta ele novamente. Se ele se arrependeu, você ganhou o irmão, morre o assunto. Mas se ele não se arrependeu, você leva isso para a igreja, você leva isso então para a comunidade de fé, para a família dos crentes. E a promessa de Jesus é que Ele mesmo estará com a gente ali, no nosso meio, nos conduzindo como igreja para aplicar essa disciplina. Então Mateus 18 está nos ensinando a lidar com o pecado dentro da igreja. Agora Mateus 13, dentro da parábola do joio e do trigo, Jesus está nos mostrando e nos ensinando como o reino enfrenta resistência nesse mundo. O campo é o mundo, o campo não é a igreja. Mas a igreja, estando no mundo, terá também joio. Aqui, nesse mundo, nos nossos dias, a oposição, a resistência ao reino, elas se apresentarão de inúmeras formas. E nós veremos isso conforme avançarmos. Mas Jesus segue explicando a sua parábola. Ele diz que o joio são os filhos do maligno, do diabo. E o inimigo que o semeia é o diabo. Jesus usa uma ilustração muito simples, que era muito clara para as pessoas da época. Porque era comum na época de Jesus semear joio no campo de um inimigo, sabendo que a semente ruim se pareceria tanto com o trigo e teria as raízes tão entrelaçadas com ele, e que seria praticamente impossível distinguir um do outro, pelo menos até a colheita. Essa era uma vingança ou um mal feito ao outro muito comum na época. Pensa, por exemplo, aí, Luciano, granjeiro forte, carrega uns grãos de soja no bolso para chamar mais. Aí o Luciano está lá com a lavoura dele, cuidando dos negócios dele. Mas do outro lado, tem o Máximo, outro granjeiro forte. Só que, por algum motivo, eles se desentendem. Eles brigam entre si e um decide fazer o mal para o outro. Aí vai lá o Luciano, de noite, quando está todo mundo dormindo, ele vai lá com uma semente ruim e planta joio junto com o trigo que o Máximo tinha plantado na lavoura dele. Isso era a coisa mais comum que acontecia na época. Só para estragar a lavoura do outro, para dar mais trabalho, para tentar trazer prejuízo. E é interessante que Jesus, ele desenvolve essa história, ele vai mostrando para a gente como aquilo era uma ameaça real naqueles dias. Era reconhecível por qualquer pessoa que estava ouvindo ele naquele dia. E o que Jesus nos ensina aqui, através disso, é que nós não deveríamos nos surpreender, nem nos escandalizar, nem nos desesperar diante da extensão e até mesmo da sofisticação, do engenho, do planejamento do mal que existe ao nosso redor. O próprio rei, Jesus, o rei desse reino, já disse que isso aconteceria. E também já disse exatamente o porquê isso aconteceria. Encontraremos pessoas profundamente más nesse mundo, comprometidas com a maldade, bandidas, corruptas,
Pessoas que sentem o prazer em ver outros sofrendo. Pessoas que encontram alegria em fazer o mal. E enquanto eu digo isso, pode vir alguns exemplos na sua mente. Mas normalmente exemplos extremos. Quando falamos sobre isso, não vem na nossa mente, por exemplo, o dia em que abrimos a boca para fazer um comentário que não deveríamos. Jesus nos leva a pensar sobre isso. O reino é resistido. E ele já encontra resistência no plantio. Porque da mesma forma que o Filho do Homem, Jesus, ele planta os seus filhos, nesse mundo, Satanás também tem os seus. E eles dividem o mundo com a gente. E eles dividem a cidade com a gente. E eles dividem o bairro com a gente. Eles dividem a escola com a gente. O trabalho com a gente. E será que não também a igreja? Já que a igreja está no mundo. O reino é resistido, e o segundo movimento do texto é que o reino é resistido também no seu crescimento. Primeiro no plantio, segundo no crescimento. Versos 26 a 28 diz: e quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Precisamos atentar para esse detalhe. Jesus está contando uma história e ele traz os termos da história de uma forma que corresponda à realidade daquelas pessoas, para que eles pudessem fazer a ligação dos elementos da história com a realidade que viviam. Porque parece estranho que uma vingança tão comum seria tão facilmente resolvida. É só deixar o trigo e o joio crescerem, porque lá no final a gente arranca o joio e o trigo está salvo. Mas Jesus lida, ele traz para a gente aqui um detalhe nessa parábola que nos mostra por que isso era tão eficaz, era uma vingança tão eficaz para fazer o mal. Porque quando se percebia o crescimento dessa semente estranha, do joio junto com o trigo, havia o desejo de arrancar. Mas quando arrancava o joio, ele estava tão entrelaçado na raiz do trigo, que ele arrancava o trigo junto. E arrancava antes do trigo produzir o que deveria produzir. Então a vingança estava feita. O mal estava completado na vida do inimigo. Se o Máximo fosse ansioso e apressado, o Luciano teria sucesso na sua vingança, no seu projeto de destruir a colheita do Máximo. O joio não aparece no plantio, é só mais uma semente ali. Ele só se torna visível depois, quando a plantação já cresceu e deu a espiga. O trigo se tornou aquilo que deveria ser. Mas nesse processo inicial do plantio, de brotar, no início do crescimento, o joio e o trigo são muito semelhantes. Eles são praticamente iguais. A diferença é que um frutifica e o outro não. Então, se tentar arrancar antes de frutificar, vai acabar arrancando trigo junto com o joio. O reino é resistido também no crescimento. A mistura entre aquilo que é genuíno e aquilo que é falso raramente é óbvia de imediato. Raramente a gente consegue perceber apenas com um olhar. A natureza das coisas, elas são de fato reveladas com o tempo, pelo menos em sua maioria. Isso vale para pessoas
E eu não estou falando sobre aquela sensação meio cigano, não sei se tem algum cigano aqui hoje, mas meio que cigano, sabe? A minha tia, ela tinha muito isso. Meus primos chegavam em casa e diziam assim: o que vocês aprontaram? Não, a gente não fez nada. Pode contar que eu já sei. Ela jogava verde para colher maduro. Aí eles entregavam. Ah, mas como é que a senhora sabia? Não, mas é que eu sou meio cigano. Eu sei, não era nada, não tinha nada a ver com isso. E eles cresceram acreditando nesse negócio. Eu lembro que já depois de grande, uma vez um deles me falou: não, que a mãe era meio cigana, a gente fazia alguma coisa, ela sabia. Eu falei: não, vocês contaram. Então eu não estou falando daquele negócio assim, Rebeca não engana ninguém. Não é isso. A Lúcia, conheço bem esse tipo de gente. Não é isso. Sabe, não estou falando dessa sensação, desse julgamento imediato, desse negócio que a gente, não gostei da pessoa e eu vou ficar torcendo para a pessoa errar, para eu poder dizer: aham, eu sabia. Porque se tem uma coisa que é certa, é que o irmão ao nosso lado vai errar. Então é só você dizer: vou esperar, e depois esperar errar, porque ele vai acontecer. Porque ele é pecador, sabia? Mas não é assim que o povo de Deus vive. O povo de Deus, pelo contrário, encoraja um ao outro à prática das boas obras. Ele ajuda o outro a não cair no erro. E se cair, Mateus 18 nos ensina o que fazer. Você vai e corrige o irmão. Você o ajuda, você o encoraja. Então, isso aqui vale para pessoas, vale para movimentos religiosos. Quantos movimentos ao longo da história já surgiram prometendo avivamento? Quantos líderes já se levantaram prometendo cura, prometendo ser, sei lá, uma espécie de Messias ou alguma coisa do tipo? A mistura entre o genuíno e o falso nem sempre é óbvia, nem sempre ela vem de forma imediata, leva tempo. Isso vale para pessoas, vale para movimentos religiosos, vale para nós mesmos também. Não adianta hoje a gente dizer assim: não, agora acabou. Agora eu não sei se tem algum crente bom nessa igreja, mas eu sei que eu nunca mais peco. Aí Deus vai começar a trabalhar no seu coração através do tempo. Ele vai começar a mostrar para você que você não é tudo isso. O tempo serve para a gente discernir o nosso próprio coração, para a gente crescer e perceber também como estamos crescendo. Se somos joio ou se somos trigo. O objetivo de Jesus aqui não é simplesmente fazer a gente olhar para o lado e ficar julgando os outros. Meu marido é joio, minha esposa é joio, porque um trigo não faria uma coisa dessa. Agora também tem um desiludido, né? Olha para o filho e diz: ai, meu triguinho, não bate no pecador. A gente não pode se iludir. Precisamos considerar e reconsiderar o nosso coração diante da palavra, diante da verdade de Deus. Esse discernimento espiritual, ele não é instantâneo. Não é aquele negócio assim: estou olhando para Isa, joio. Não é assim que funciona. É fácil a gente olhar para o outro e ver o outro perdendo uma batalha e dizer: joio. Se fosse trigo, seria vencedor, brilhante, reluzente, cheio a sua espiga. Enquanto você não está lá, orando junto com o teu irmão, ajudando o teu irmão. É fácil a gente fazer isso. Mas o propósito primário de Jesus aqui não é simplesmente a gente ficar olhando para os outros e ficar definindo a partir do nosso pré-conceito se a pessoa é joio ou é trigo, mas é a gente em primeiro lugar olhar para o nosso próprio coração e discernir o nosso próprio coração. Mas esse discernimento é espiritual, ele não é instintivo. Eu acho que é ruim, pronto. Não é intuitivo, você fica pensando, calculando. É espiritual. Esse tipo de discernimento, ele é fruto do tempo com o Senhor.
É fruto de caminhada com Deus, de andar com Deus. É fruto de observação não julgadora, mas aproximadora. A gente observa um ao outro para darmos passos em direção um ao outro. Esse discernimento, ele vem com paciência. Gastar tempo um com o outro. É assim que vamos conseguir discernir o nosso próprio coração, tendo tempo com Deus, mas é assim também que vamos conseguir discernir uns aos outros, tendo tempo com Deus e tendo tempo uns com os outros. É claro que tem gente que não quer ter tempo com você, então você, por favor, se toca, não seja chato. Você diz para a pessoa, viu, posso ir lá na sua casa? Eu estou olhando aqui, né? Tem que combinar aqui do outro. Fecha para aí. Posso ir lá na tua casa? Claro, pode. Eu vou. Eu gosto de chegar para a dona Vera, ô dona Vera, posso ir lá na sua casa? Não, pastor, não dá. Tá bom, não me convida mais também. Agora, se quiser que eu vá, vai ter que me chamar. Estou usando uma situação simples aqui, mas você entende que é mais profundo que isso. Tem pessoas que se fecham para relacionamento. Tem pessoas que não querem conversar. Tem pessoas que não querem estar no meio uma das outras. E depois reclamam que ninguém as entende. Claro! Não sou adivinho? Não sou cigano? Claro que a gente não vai entender. Ontem no batismo, gente, você que não foi, você perdeu um tempo maravilhoso. Sei que teve gente que não pôde ir, já tinha outros compromissos e tal, né? Foi uma data que a gente teve que remanejar. Mas pensa em relacionamentos que foram fortalecidos, que cresceram. E a maior parte do tempo, da tarde que tivemos, a noite que tivemos ali, não foi com a Bíblia aberta, mas foi de coração aberto. Eu lembro que quando nós terminamos o momento do batismo ali, já tinha passado aquele choque térmico, que eu tenho certeza que enquanto o Alfredo estava dormindo, o inimigo veio e plantou alguma coisa ruim dentro daquela piscina. Umas pedras de gelo, não é possível, cara. Nunca entrei numa água tão gelada. Mas depois que nós terminamos aquele momento ali, me veio um negócio assim que eu fiquei, ué, cadê minha filha? Minha filha, ela está crescendo, gente, ela está na casa dos avós, vai passar as férias lá. E aí eu estava ali olhando e falei, ué, cadê minha filha? Aquela aflição, eu estava ficando aflito por não estar aflito. Porque quando a gente está com criança no meio de todo mundo, né, o pai e a mãe responsável, ele fica de olho, né? Ele ora com o olho fechado e o outro aberto, ele fica de olho. E aí eu estava naquela, cadê? Não está, ela não está aqui. Eu sei agora, o que eu faço? Aí eu fui jogar bola com as crianças lá, os adolescentes. E a gente riu, a Martina foi para o culto infantil, a Martina era minha parceira de zaga no meu time. A Roberta, cadê a Roberta? A Roberta tem? Lá, a goleira revelação do nosso time. A Ana, uma movimentação intensa. Não quer dizer necessariamente correta, mas intensa. Mas foi um momento muito bom. Gente jogando ali o tênis de mesa, o ping-pong, comendo, jogando sinuca. Acredita nisso? Depois do batismo. Mas foi uma bênção, gente. É através desses momentos que a gente aprende a discernir um ao outro. É através desses momentos que os nossos corações são ligados. Tempo junto. E ainda comemos bem, né? Mas esse tipo de discernimento, ele não vem de uma hora para outra. A pergunta que os servos dentro da parábola que fazem para o Senhor dentro da parábola não é uma acusação, é uma perplexidade honesta, sabe? Eles chegam diante do Senhor deles, do dono ali do campo, e diz, tá, peraí, o que tu plantou não foi coisa boa? Ajuda a gente a entender, porque a gente plantou coisa boa e está crescendo coisa ruim aqui. É uma pergunta sincera. Eles confiavam no chefe deles, no Senhor deles. Eles confiavam que tinham na mão uma semente boa, então obviamente tinha que nascer uma coisa boa. O que eles não estão entendendo é que como um semeador bom, com uma semente boa, agora está nascendo uma coisa ruim. Como é que o mal apareceu ali no meio do que era bom? Quantos de nós já não fizemos também essa pergunta? Olhando para o mundo, olhando para a igreja, ou para dentro do nosso próprio coração. Como isso
nasceu aqui. Como esse mal está aqui? A resposta do Senhor na parábola é direta. Um inimigo fez isso. Isso significa que todo mal vem do inimigo? Não. Jesus está falando sobre uma questão específica dentro dessa parábola. Ele está lidando com esse mal que vem de fora, que vem externamente através do diabo. Mas a Escritura como um todo nos ensina que existe um mal dentro de nós, que é o nosso pecado. A Escritura diz que todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há um só que busque a Deus. Isso é forte e é verdade. Nós precisamos que Deus venha até nós, como de fato fez através de Jesus, e mude o curso da nossa vida. Mude a nossa história. Mas aqui dentro dessa parábola, a explicação então é: um inimigo fez isso. Não foi falha da semente, não é uma fraqueza do semeador, não foi porque os servos fizeram mal ao seu serviço, não, é uma ação deliberada, intencional de um adversário real. O diabo está se colocando contra o reino de Deus. E quando os servos percebem isso, a reação natural, quase que como um instinto, é arrancar a planta ruim. E essa pergunta, ela vem a partir de um zelo. Nós queremos tirar aquilo que está de ruim. É possível enxergar aqui dentro dessa parábola, supor sobre essa parábola, que havia um cuidado dos servos com o campo. Seja um cuidado real, para que o seu senhor não sofresse dano, ou seja um cuidado real consigo mesmo. Porque se o campo der ruim, dá ruim para mim também. Se a empresa não vai bem, eu vou embora. Havia uma preocupação deles com o campo do Senhor. E quando descobrem que há joio ali, eles têm que proteger isso imediatamente. Talvez é a mesma reação que qualquer um de nós teria. Ao identificar o mal, queremos eliminar antes que se espalhe mais. Mas às vezes fazemos isso com ansiedade, com pressa descabida. Fazemos isso de forma tola e não com a sabedoria que vem de Deus. A história da igreja já viveu esse impulso. No século IV, um grupo de cristãos no norte da África, por exemplo, estavam enfrentando uma ferrenha perseguição. E eles iam atrás das pessoas que se diziam cristãs, os líderes cristãos, e ameaçavam sob pena de morte para que essas pessoas elas negassem a fé e também entregassem os livros sagrados, as Bíblias, aquilo que as pessoas usavam para firmar a sua fé e entregar também os outros, e muitos acabaram se entregando. Só que depois disso surge a perseguição, passa. Dentro da história, um imperador chamado Constantino se converte, entre aspas, e aí ele assume o império e diz assim: agora a partir de hoje todo mundo é crente. E ele dá uma escolha para as pessoas. Quem aqui quer Jesus? Não? Então vai morrer. Ele inverte o negócio. Então eu prefiro Jesus e viver. A pessoa aceitava Jesus da boca para fora, e assim o império se tornou, teve a sua religião oficial, o cristianismo. Só que dentro desse período surge um grupo que queria se vingar daqueles que tinham traído antes. E eles começam um movimento então religioso, que eles iam atrás de todos aqueles que tinham traído, que tinham negado, para excluir eles da igreja. O grande teólogo na história da igreja, Agostinho, por meio dessa parábola, se levanta como homem de Deus e lembra a igreja uma coisa que ela não pode esquecer. A igreja ainda está no mundo. E essa separação final, essa purificação plena, pertence a Deus e não a nós. E é justamente a partir desse texto que estamos estudando, da parábola, que ele então combate isso. Hoje nós vivemos uma versão nova
do mesmo impulso. Basta abrir as redes sociais ou ir num salão de beleza, num bar, seja lá onde tem gente reunida, você vai perceber isso. As pessoas amam falar sobre os deslizes dos outros e amam condenar os outros, mesmo sem saber tudo sobre o que aconteceu e sem estender a mão para ajudar. Um deslize, uma palavra fora do lugar, uma suspeita ainda não confirmada, pronto, o julgamento está feito. Na maioria das vezes sem processo, sem espera, sem distinção entre quem realmente errou ou só quem foi arrastado junto. O nome moderno para isso até então, talvez eu esteja desatualizado, é a cultura de cancelamento. Mas no fundo, é a mesma pergunta antiga daqueles servos. Não dá para arrancar agora? A gente olha para algumas pessoas e diz, não dá para arrancar agora? Ô Deus, pesa a mão. Mata ele, Jesus. Mata ele, vamos acabar com esse mal. Bandido bom é bandido morto. Não é assim que a gente escuta muitas vezes? Bandido bom é bandido convertido. Se Deus quiser matar ele, que mate. Mas o ideal é que se converta, que encontre Jesus, lide com as consequências do seu erro, mas faça isso com Jesus. O reino de Deus, ele é resistido no seu crescimento. Enquanto o reino de Deus está crescendo, enquanto os filhos de Deus, o trigo está crescendo, o joio está entrelaçado, e a ideia da raiz aqui, Jesus usa essa linguagem da agricultura, porque a raiz elas ficam entrelaçadas, e o joio, que é uma praga, é um tipo de erva daninha, ela suga a energia que deveria estar indo para o trigo. Então não é só que ele atrapalha, suga. E por a gente não entender que vivemos uma vida nessa terra de batalha espiritual contra um inimigo real, nós somos sugados e não percebemos. Somos oprimidos e não percebemos. Muitas vezes Satanás anda dentro dos lares como quem ri, porque não entendemos que estamos diante de uma batalha espiritual contra o pecado, contra o investimento pesado do diabo. Achamos que as brigas no casal é só porque a gente não se ama mais, e aí vamos separar porque é mais fácil. Acha que porque não tem todo o dinheiro que gostaria, e é por isso então que a gente está brigando, é por isso que não deu certo. Não. Às vezes é o pecado de não ter o contentamento de viver com menos. Porque esse é o nosso grande dilema diante de Deus. Tem coisas que a gente precisa, e essas Deus afirmou categoricamente que vai nos prover. Ele vai nos dar generosamente. Deus cuida de cada uma das nossas necessidades. Você já experimentou isso? Busque na sua memória. Você já experimentou isso? Milagres. Você já experimentou. Agora tem coisas que a gente quer, mas não quer dizer que a gente vai ter. Só que aquilo que a gente quer, o adulto razoavelmente maduro, ele já sabe que ele não vai ter tudo o que ele quer nessa vida. Então ele não briga com Deus sobre isso. O crente maduro que entendeu que tudo que ele precisa ele vai receber da parte de Deus, ele descansa nisso. Ele não briga com Deus sobre essas coisas. A nossa briga com Deus reside justamente entre essas duas coisas. Não é no que a gente precisa, não é no que a gente quer, é naquilo que a gente acha que precisa. Porque a gente coloca essa perspectiva sobre Deus, de que Deus deveria me dar aquilo. E Deus agora tem que ser aquele que atende essa minha expectativa. Eu quero, porque eu preciso. E aí Satanás começa a inflamar isso cada vez mais. É verdade. Deus não é bom para ti. Olha, tu precisava disso aí.
Todo mundo vai no salão, tu precisava ir também. Olha aí como Deus não te ama, tu não tem dinheiro para ir, sua pobre. É isso que o diabo fala. Tá lá o maridão pensando, pô, eu queria, igual os outros stories que eu vejo no Instagram, fazer um churrasco de picanha para minha família. Mas tu não consegue, ser inútil, porque tu é pobre, Deus não te ama. Você acha que isso é só natural? Enquanto estamos lutando para crescer no conhecimento, na graça do Senhor Jesus, o diabo vem soprando. E de forma insistente, tentando atrapalhar isso. O reino de Deus é resistido enquanto está crescendo. Seria muito mais fácil. Assim como os servos dentro dessa parábola olham para o Senhor e dizem, não dá para arrancar isso logo? Vamos viver livre disso, mas essa é uma promessa futura. Seria mais fácil se vencêssemos todas essas coisas de forma imediata, mas isso é uma promessa futura. E esse é o terceiro ponto, o terceiro movimento do texto. O reino é resistido no plantio, o reino é resistido no crescimento, mas na colheita. Qual é a resistência que o reino enfrenta na colheita? Versículos 29 e 30 diz: o dono da casa respondeu, o dono do campo, o dono de tudo ali. Quando os servos perguntam, não dá para a gente arrancar agora? Ele responde, não. Porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. O verso 39, a parte B, que é a explicação de Jesus para essa parábola, Jesus diz: a colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, só então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A recusa inicial aqui do Senhor de dizer, não vamos arrancar agora, não é uma indiferença com o mal. Não é Deus dizendo, não me importa o que vocês estão sofrendo. Deus não criou o mundo, chutou ele e deixou ele rolando pelo universo. Não. Deus permanece presente e ativo na nossa história, na nossa existência. Não é uma indiferença com o mal, mas é proteção. É proteção ao trigo. É proteção para que o trigo cresça, se desenvolva e possa ocupar o seu lugar definitivo no celeiro do rei. Traga mais uma vez a sua mente, a sua imaginação, a forma como as raízes do joio se entrelaçam de tal forma com as do trigo, que se arrancar um cedo demais vai danificar o outro. Nós temos aqui a paciência de Deus, a longanimidade de Deus. Isso não é fraqueza, é sabedoria. É Deus protegendo o que é dele. Porque às vezes a gente olha para o mundo e pensa, por que Deus não acaba com o mundo de uma vez? Por que Deus não acaba com o mal de uma vez? A resposta nós podemos encontrar numa das cartas de Pedro, que diz que o Senhor é paciente e Ele espera pelo arrependimento. Se Deus terminasse com o mal no mundo hoje, pode ser que Ele terminasse com você muito. Nós precisamos sondar o nosso coração. Precisamos examinar o nosso coração e discernir se somos joio ou trigo. É apenas Deus que pode transformar isso. Lembra
é uma parábola, é uma história. Literalmente, o joio nunca se torna trigo, o joio é sempre joio. Mas Jesus não está falando sobre planta aqui, Jesus está falando sobre o seu reino e sobre pessoas dentro desse reino. É Jesus, por meio da sua graça, que pega pecadores, filhos do diabo, filhos da ira, escravos do mundo, de acordo com Efésios 2, e salva, dá vida a essas pessoas, tira da morte e traz vida para essas pessoas. Essa paciência de Deus não é uma fraqueza diante do mal, é sabedoria, é Deus protegendo você, é Deus protegendo cada um de nós. Mas não podemos nos enganar, porque há uma ceifa. A espera tem um prazo determinado pelo próprio dono do campo. Vai chegar o dia que ele vai dizer para os ceifeiros: agora deita, tira todo o joio, amarra e bota fogo. A espera tem um prazo determinado. Essa ceifa, o próprio Jesus nos ensina aqui que é o fim dos tempos. O verso 40 diz: assim será no fim dos tempos. Os anjos executam, os anjos são aqueles que vão ceifar, que vão separar, mas quem envia, quem ordena, quem julga é o Filho do Homem. É o próprio Jesus quem vai dizer: esse é trigo e esse é joio, esse vai para o inferno e esse vem para a salvação eterna. É o próprio Jesus que faz isso, não são os anjos. Você entende como é perigoso a ideia mentirosa de que existe algum outro caminho, alguma outra verdade, alguma outra vida? Porque diante desse texto tem muitas pessoas orando para anjo, que no dia em que os anjos vierem separar, que o anjo me ajude. Anjo nenhum vai ajudar você. É Jesus quem define as coisas, é Jesus o justo juiz, é Jesus o dono do campo, e Ele sabe melhor do que ninguém a hora de arrancar o joio, a hora de guardar o seu trigo. Ele sabe melhor do que ninguém quem é joio e quem é trigo. E a boa notícia é: Ele sabe melhor do que ninguém quem são os joios que Ele quer transformar em trigo, que Ele quer salvar. E essa é a mensagem do Evangelho. Sem merecimento nenhum, Deus nos transformou em seus filhos. Não apenas criaturas, não apenas pessoas que sabem algo sobre Deus, mas pessoas que sentam à mesa, que o conhecem, que se relacionam com Deus. É o Rei que começou tudo. É o Rei desse reino que semeia, e é o Rei desse reino que vai terminar todas as coisas. Perceba, o que acontece com o joio aqui é sério, e precisa ser percebido por nós com seriedade. A expressão choro e ranger de dentes não é uma hipérbole isolada, não é uma figura de linguagem exagerada que Jesus usou só aqui. Não. São termos que Jesus usa em outros lugares, especialmente dentro do texto do Evangelho de Mateus. Ele repete isso algumas vezes, o choro e o ranger de dentes. É um vocabulário intencional, são palavras escolhidas por Jesus, não é um acidente. Eu não quero teologizar aqui em cima dessas expressões, mas vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre isso, sobre o tipo de choro que haverá nesse dia. É uma angústia definitiva, irreversível. Não tem como voltar atrás. É desse tipo de choro que Jesus está falando. Vai ser amarrado, separado e jogado no fogo, e lá chora, e chora, mas isso vai ser definitivo. O ranger de dentes, esse apertar da mandíbula aqui, ó, é o desespero de quem reconhece tarde demais que perdeu para sempre aquilo que ignorou.
ou até mesmo zombou. Você já ficou bravo por perceber que estava enganado sobre alguma coisa? Mas bravo. Na maioria das situações tem volta. Mas sobre o dia da ceifa que Jesus está ensinando nessa parábola, sobre o fim dos tempos, não haverá mais volta. Choro e ranger de dentes para sempre. O inferno não é um lugar para o qual os pecadores que não se arrependem vão, sofrem por um tempo e depois deixam de existir. O inferno é a existência eterna nesse estado de choro e ranger de dentes. Sofrimento para sempre. Não deve haver prazer em nós ao reconhecer essa realidade. Não há aqui espaço para vingança. Tomara que aquela pessoa vá para o inferno. Ainda bem que morreu sem Jesus mesmo, fez mal para todo mundo. Eu estou até mais feliz que essa pessoa foi para o inferno. Não há espaço para vingança ou espetáculo aqui. O que Jesus está nos trazendo é apenas o peso real de um juízo que vai acontecer e vai acontecer de forma definitiva. Mas, irmãos, o texto não termina em juízo. Ele termina em luz. O texto diz, no verso 43, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus fecha aqui com um convite, não com uma forma. Faz isso, e aí você resolveu, você está livre do inferno. Já disse isso outras vezes. A intenção de Jesus não é só tirar a gente do inferno. Não é só tirar você de uma situação de miséria financeira ou de saúde. Não é só te dar um casamento melhor. A intenção de Jesus não é apenas resolver os teus problemas aqui nessa terra. A intenção de Jesus não é apenas deixar você viver livre, com a consciência limpa, achando que não vai para o inferno. Porque afinal você faz o bem para todo mundo. A intenção de Jesus é fazer crescer em você a convicção que você é um filho de Deus. E que o seu destino é Ele. Jesus não termina essa parábola e a sua explicação para os seus discípulos dizendo: façam isso assim, bem direitinho, que está resolvido, vocês vão garantir o lado de vocês. Não, Jesus diz: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Ouça, porque eu, Jesus, estou ensinando. E Ele vai seguir ensinando, Ele continuou ensinando. Esse é o chamado de Jesus para todos nós. Esse é o chamado de Jesus para aqueles que são trigo dentro desse campo. Ouça. Ouça e obedeça. Não podemos interpretar errado isso, porque quando a gente olha aqui que os ímpios vão ser jogados nesse lugar de choro, de ranger de dentes, e os justos vão resplandecer, corremos o risco de achar que ser justo é resultado de algo que fizemos, é resultado de uma coisa que nós conquistamos, mas não é. Não há um justo sequer. Romanos capítulo 8 nos ensina isso. Não há um justo sequer. O único justo foi Jesus Cristo. E Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pela nossa, pela minha, pela sua justiça. Na cruz Ele pagou o preço pela nossa imundícia. Mas Ele ressuscitou para a nossa salvação. Se somos justos, não é porque conquistamos essa justiça. Se somos justos, se há em nós a esperança da salvação final, é porque tem mérito de outro. É porque Ele nos justificou. É porque aquilo que era nosso foi derramado sobre Ele. E aquilo que pertencia a Ele, a herança do seu Pai,
de forma graciosa foi derramado sobre nós. Esses são os justos. São aqueles que creem em Jesus. São aqueles que vão a Jesus e dizem com todo o coração: eu não quero ser joio. Eu quero ser trigo. Eu quero ser uma boa semente. Eu quero ser um filho de Deus. São aqueles que vão a Deus pedindo: Senhor, o Senhor me perdoa, porque até agora eu fui joio. Até agora eu agi como filho do diabo. Eu não estou falando sobre você ir para o cemitério tomar sangue em caveira. Você iria ir para uma encruzilhada e fazer algum tipo de pacto, fazer uns desenhos estranhos no chão. Não é isso. Ser filho do diabo é viver com um coração que não é rendido a Jesus. É não crer em Deus de verdade. É viver meia boca. É viver meio termo. Porque o problema do joio é que ele vai crescendo junto com o trigo. E o perigo é ele achar que porque ele está crescendo junto com o trigo, enrolado na raiz do trigo, ele também é trigo. Mas Jesus sabe quem somos. Aquele que tem ouvidos, ouça. Diante disso, portanto, para ouvir e praticar, o reino é resistir ao mundo. Estamos em guerra. Como você tem lutado? Aqui, agora, como você tem lutado? A pergunta que essa parábola deixa não é como reconhecer o joio ao meu redor, mas é se sou eu um trigo que o Senhor semeou. Jesus mesmo nos dá o critério. Dentro do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, Jesus diz: vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Porque o trigo ele vai dar espiga. O trigo ele vai reproduzir. E o joio não. A separação final pertence a Jesus. Ainda em Mateus 7, no verso 21, diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A pergunta aqui, portanto, não é você acredita em Deus. Porque se você não acreditasse, muito provavelmente nem dentro da igreja você estaria. A pergunta aqui é: você realmente crê em Deus? Seu coração pertence a Ele? Tem uma música que eu gosto, e o nome da música é justamente essa: Joio ou Trigo. Do Rodolfo Abrantes, tem um verso que diz assim: quem sou eu, Senhor? Joio ou trigo? Eu sou mais um impostor ou eu sou o seu amigo? Quem sou eu? Quem é você? Em nome de Jesus, não se escandalize com a mistura de bem e mal que você vê nesse mundo, porque isso é normal no tempo presente. Entre a tensão do já e ainda não, o reino será resistido. Jesus já disse que isso aconteceria. Por favor, resista à tentação de arrancar antes da hora. Resista ao impulso de julgar, cancelar, eliminar precipitadamente. Qualquer um. Seja nas redes sociais, ou seja nas relações presenciais, essa autoridade ela pertence só ao Senhor. O movimento do nosso coração deve ser outro. Examine-se com honestidade. Não pergunte primeiro quem é joio ao meu redor. Pergunte primeiro: eu sou trigo de verdade? E por fim, descanse. Descanse, confie na paciência de Deus.
Porque tem algumas pessoas ao nosso redor que a gente jura que são joio. Mas o sol da justiça vai brilhar sobre eles. A sua natureza será mudada. E iremos celebrar os frutos de um trigo bom para a glória de Jesus. Descanse na paciência de Deus. Puxando a parábola do domingo passado, semeie. Que Deus vai levar essa semente para o coração. Deus vai plantar um novo filho de Deus. É essa mesma sabedoria que também te protegeu, você lembra? Eu cheguei à fé em 2012, são 14 anos. Ainda bem que Deus não decidiu arrancar o joio em 2011. Ainda bem que Deus não decidiu eliminar o mal há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 1 ano atrás. A mesma paciência que Deus olha para algumas pessoas ao nosso redor hoje, é a mesma paciência que Deus olhou para você. E esperou você se tornar trigo de verdade. Esperou você responder a Ele. É a mesma sabedoria. Ela te protegeu, ainda protege, enquanto você ainda está crescendo. Porque nós não somos aquele trigão todo, não. A gente ainda está no crescimento. Aquilo que seremos, ainda não chegamos lá. O que aprendemos aqui no final, na colheita, não há resistência. Há resistência no plantio, há resistência no crescimento, mas na colheita não há. Há apenas uma ordem de quem manda: reúna, recolha, tire todos aqueles que servem de pedra de tropeço e vai para o fogo. Não há resistência alguma. Deus sabe o que está fazendo. Precisamos orar, portanto, e sermos respostas dessa oração. Que Deus nos use para que as pessoas ao nosso redor, que estão vivendo como joio, ouçam que Deus as ama e que existe uma nova vida para elas também. Assim como fizeram com a gente, nós devemos também fazer com os outros. Amém? Entenda, por favor, sem depender de facilidades, sem depender de caminho tranquilo, o reino que foi semeado pela palavra, ele continuará avançando. Vai ter resistência? Vai. Mas nós lemos a última página da Bíblia. A gente sabe que o reino vai prevalecer. Feche seus olhos, eu quero orar para a sua vida.